Falar sobre esse assunto é algo muito sério dentro da igreja. Eu tenho 38 anos de idade, apesar que você não acredita que eu estou novo, nem nasceu o cabelo ainda, você viu? Mas nunca se viu tanto nos últimos tempos pessoas dentro da igreja que acham que estão vivendo a vontade de Deus, mas elas não passam apenas de meros religiosos. Uma coisa que eu quero te falar, irmão, a primeira pessoa que apanhou muito nessa mensagem fui eu. Você vai ver que eu choro pra caramba. Quem apanhou muito estudando essa mensagem fui eu. Porque nesses 38 anos, vamos falar aí que pelo menos 24, 25 anos que quando nasci no lar evangélico, mas eu decidi ser crente quando eu lá com meus 14, 15 anos. E eu vi o quanto que o tempo me tornou religioso. Eu vi o quanto que o decorrer da normalidade dos cultos me tornou religioso. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não ser essa pessoa religiosa. E nós vamos falar sobre um assunto muito complexo. Então, eu quero falar algo que eu falava para os meus jovens aqui, quando a gente estava liderando. Que hoje ou você vai me amar, ou você vai me odiar. Mas se você sair daqui me odiando, mas com a sua vida transformada pela palavra, é o que importa, meu irmão. Eu quero que você abra comigo Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente vai passear um pouco na Bíblia hoje. Enquanto você abre, quero fazer uma pergunta rapidamente. Tem alguém que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Você pode dar um sinal com sua mão? Fica com sua mão levantada. Você vai receber aí eu esqueço o nome daquele negócio. Como é que é? Um voucher. Eu ia falar um cupom, né? Um voucher. No final, fica com a mão levantada para a gente te entregar um presente. No final, se lá no balcão da bênção, você vai pegar um presente. A gente tem um presente para você, viu? As portas não estão abertas para você, estão escancaradas, viu? Todos os cultos, quartas-feiras, às 20 horas. Sábados, às 19h30. Domingo, 9 da manhã e 18. Uma vez por mês temos, a última quinta do mês, né, pastor? Culto dos homens, última sexta-feira do mês, culto de mulheres. Então, a igreja está aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Amém? Quem achou Colossenses capítulo 2? Fala assim, eu achei. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma, preste atenção no versículo 4. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes. Porém, repete comigo, falsos. Fala falsos. Vou ler o 4 de novo. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Versículo 5. Portanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como estás firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, dessa forma, não recebestes a Cristo Jesus, o Senhor também, ainda nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos para que transbordem em ações de graças a Deus. Versículo 8. Olha para você, tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize com vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Forte esse texto, né, irmão? Antes de eu falar do texto, eu quero que a gente entenda o contexto aqui, para a gente chegar onde a gente chegou. Quando você pega lá no capítulo 1 de Colossenses, Paulo escreve à igreja mostrando a satisfação de saber a respeito da fé e o amor
que eles tinham uns com os outros. O versículo do 1 ao 3 vai falar assim, só preste atenção para a gente não perder o raciocínio aqui. Sempre agradecemos a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois tendo ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Paulo se alegra com isso. Ele continua trazendo ali na carta, depois você pode ler na sua casa, ele vai falar que por esse motivo, pelo amor deles, eles seguem em oração a respeito deles. O versículo 9 de Colossenses 1 fala, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E depois ele vem falando, vem mostrando e falando sobre a questão de onde Cristo, mostrando onde Cristo nos tirou, de onde Cristo nos tirou e onde Ele nos colocou. Versículos 21 ao 23 fala, antes vocês estavam separados de Deus, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles nos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Interessante. O texto aqui fala que Deus nos apresenta inculpáveis e livres desde que a nossa fé permaneça em Cristo. Olha, mediante a morte apresentados diante dos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que tendo sido proclamado em todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo chega trazendo esse contexto, e aí ele chega ao texto que nós lemos. Existia ali uma atmosfera, vamos dizer assim, um histórico, existia ali uma ordem muito bacana, era uma igreja muito abençoada, vamos dizer assim, né? Estava indo tudo muito bem, mas aí Paulo, no texto que nós lemos de Colossenses 2, eu quero me ater a 2 versículos, que é o 4 e 8, ele chama a atenção da igreja, ele fala, dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. E o versículo 8 fala, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize com vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Existia já ali naquele momento, lá atrás, uma preocupação por argumentos, filosofias, direções, orientações que não eram o evangelho verdadeiro de Cristo. Você vê que o problema nós vamos chegar na religiosidade, mas eu preciso trazer essa introdução para você. Já é desde antigamente, desde a igreja primitiva, já existe a preocupação dos líderes, vamos dizer assim, em acabar com argumentos que não são de acordo com a palavra de Deus, meu irmão. Paulo já existia filosofias que não eram vamos dizer, a filosofia bíblica. Já existia argumentos que não eram argumentos bíblicos. Já existia as direções que não eram as direções bíblicas. E eu acho que, eu posso estar muito enganado, não sei se você percebe isso, mas eu percebo que nós vivemos isso hoje também, dentro das igrejas. Quando eu falo a igreja, nós precisamos falar na igreja num todo. Preciso abrir um parênteses para você entender algo. Nós estamos numa série de quê? E o pastor Helder falou que a partir de fevereiro vai ser o quê? De fundar. Fala fundamento, irmão. Aleluia, glória a Deus. Então participa comigo, em nome de Jesus. E deixa eu te dizer algo. Enquanto eu estudava, eu comecei a desconstrução. Só que Deus falou comigo que a desconstrução que Ele vai fazer, pastor, não é só das paredes. Tem gente que só quer desconstruir as paredes. Mas o problema é se a fundação não estiver boa, não adianta nada. E Deus vai arrancar as nossas fundações sim, meu irmão. Não, acho que você não entendeu. Deus vai arrancar as nossas fundações sim. Deus vai tirar as minhas filosofias. Vou usar uma expressão que eu nem sei que tem, que lá em casa minha esposa vai me xingar. As minhas axiologias.
a minha teologia. Deus quer arrancar tudo, meu irmão, e começar do zero. Alicerce que Deus não lançou, Ele não vai construir em cima, lembra disso? Eu vou falar de novo. Alicerce que Deus não lançou, Ele não vai construir em cima. Então é tempo de nós, como igreja, primeiramente, tomarmos uma postura. E deixarmos Deus falar assim, Deus, o terreno é seu. Já tem gente entendendo aí. O terreno é seu, Senhor. Eu até queria manter aqueles alicerces, mas aqui, seja feita a sua vontade. Se for preciso entrar com as máquinas arrebentando tudo, arrebenta, Senhor, não tem problema não. Vai doer, irmão, vai doer demais. Deixa eu te dizer, dói muito. E como dói, mas deixa eu te dizer, mas quando Deus vem com a graça dEle e a obra dEle, você vai ver o tempo que você perdeu em não deixar Ele mudar a história da sua vida. Nós vivemos esse tempo dentro da igreja, onde existe muita gente falando muita coisa. Nós percebemos isso. Talvez não dentro da sua igreja local, e glória a Deus, irmão, eu posso falar, graças a Deus nós temos uma igreja séria, pastores sérios, homens e mulheres de Deus que quando sobem aqui falam o evangelho. Mas a minha pergunta para você é, o que você tem ouvido na internet? Qual é o fundamento que tem sido lançado para você pela internet? Eu te falei que você ia me amar, você ia me odiar, irmão, desculpa, mas eu tenho que falar, com todo respeito, seu pastor não é o pastor da internet, você tem pastor aqui. Você tem homens e mulheres de Deus que querem cuidar de você. Os seus fundamentos, as suas filosofias talvez estão fora de prumo, porque você tem ouvido quem está fazendo loucura lá fora, e a gente sabe disso. Quem tem um pouquinho de discernimento teológico, não estou nem falando espiritual, teológico já vai saber disso. Para de querer comer no pasto dos outros, irmão. Hoje não vai ter glória a Deus não, tá? A gente tem que querer parar de comer no pasto dos outros. Ah, porque o pastor fulano usa floral, o pastor Helder tem que usar também agora. Cada um é usado da forma que Deus quer, mas você tem uma igreja que cuida de você. E se você não é cuidado é porque você não quer. Estou mentindo, pastores? Tem célula, tem os ministérios. A Deus já está dando assim, ó. Né? Pastor, o que tem a ver isso com religiosidade? Calma, nós vamos chegar lá. Você está um pouquinho apressado. Calma aí. Então, Paulo já se preocupava com esse tempo, onde existia essa filosofia, essa maneira de viver. Vivemos um tempo hoje dentro da igreja, que eu tenho certeza que aquele momento, aquele tempo também, era algo que o Satanás queria trazer, que era o tempo do ativismo dentro das igrejas. As pessoas, elas não vêm mais para a igreja por aquilo que elas querem de Deus, no sentido, não querer de Deus as suas mãos, mas querer a face de Deus, conhecer o Senhor. As pessoas, elas só querem o que Deus oferece. A gente começa a enxergar quem é religioso aqui agora. Hoje é culto de quê, irmão? Tem gente que só vem no culto de ceia na igreja. E vai falar que não é religioso. Tem gente que só vem na igreja quando está escalado. Ó, Senhor, falando aí, Jeová. Aleluia, ó. Tem gente que é muito bom para ensinar e fraco para ouvir. O melhor professor é aquele que ouve muito bem, aprende muito bem e depois replica. Se você não tem a capacidade de sentar e ouvir e aprender, meu irmão, deixa eu te dizer algo, você é um religioso. Lá no seminário, pastor Leonardo Capuchinho, quando falava desses assuntos, ele falava com a gente, vocês são tudo carnal e precisa crescer. Ele falava com a gente assim. A gente não pode ser religioso desse ponto. Só vem na igreja de ser, irmão. Só quando eu estou servindo.
A juventude da igreja fala assim que não tem quem cuida, mas você não vem no culto, irmão. Você quer como é que te cuida? Eu nem te conheço. Os líderes da juventude nem te conhecem. Você não se envolve. As mulheres falam que não são cuidadas, mas você vem no culto de mulheres. Os homens, tem culto de homens. Pastor, meu filho está dando trabalho. Tá, beleza. Tem Gideões Mirins, tem Teens, tem um monte de coisa aqui para te ajudar, meu irmão. Né, pastor Cleito? É para te ajudar, não é para educar seu filho, não, tá? Abre aspas. Nós precisamos ter isso na nossa mente, irmão. A gente tem que colocar um crivo na nossa vida e falar qual é a posição que eu tenho perante Deus e a igreja. Paulo já se preocupava com isso lá atrás. As pessoas não vêm mais para a igreja com a motivação correta. Desculpa a expressão, só falta a gente fazer o sinal da cruz, irmão. Só falta isso. A gente estava discutindo, no bom sentido da palavra, esses dias, nós, pastores, as pessoas, elas são frias. Por que a gente está frio? O pastor é folgado falando assim, não, irmão, eu apanhei demais lá em casa também. Não preocupa não. Deus falou comigo demais. Será que o fato de eu estar aqui hoje é religiosidade? É só porque eu sou religioso que eu estou aqui? O fato de eu exercer algo dentro da igreja, os músicos, os irmãos da diaconia, qual é a motivação que você tem em fazer o que você faz para Deus? Meramente religiosidade. Mas também tem aqueles que dão as desculpas que não fazem porque não podem por X, Y ou Z. Isso é religiosidade, meu irmão, também. Você coloca os afazeres da vida no lugar de Deus. Nós não podemos fazer com que isso continue na nossa vida. A pergunta para você é, qual é a motivação que você tem de estar na presença de Deus? Preste bastante atenção. Qual é a motivação que você tem de estar na presença de Deus? Vou contar uma história rápida para você. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, vai contar a história quando Deus olha para Saul, preste atenção. Olha para Saul e fala assim, você vai sair contra os amalequitas através do profeta. E foi dada uma ordem exclusiva. Ele fala assim, você vai destruir tudo. Arrebenta com tudo. Destrói tudo. Não é para ficar ninguém vivo. Nada. Absolutamente nada. Saul foi enviado por Deus para a guerra. Mas olha que interessante. O versículo 15 de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, fala assim, mas Saul e o exército pouparam Agag, o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, dos bezerros gordos e dos cordeiros, pouparam tudo que era bom. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, isso destruíram. Qual foi a ordem de Deus, irmão? Destruir tudo. E Saul achou conveniente o quê? Opa, não, porque era bonito aos olhos. Era agradável a se ver. Poupou o rei, poupou as ovelhas gordas, poupou tudo que era bom e o que era ruim destrói. Acaba, beleza. Estou fazendo a vontade de Deus. Não, irmão, a direção de Deus, ela era clara. Destruir tudo, acabar com tudo. No versículo 15 fala assim, respondeu Saul. Isso, o profeta Samuel já tinha chegado, já tinha indagado ele. Ele responde, os soldados, olha que interessante, gente. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, seu Deus, mas destruímos o restante todo. Olha as vãs filosofias. Pastor, não tem problema, religiosidade entrando aí, não tem problema, pastor. Eu vir para a igreja, eu até tomo ceia.
Eu faço qualquer coisa na igreja, mas não tem problema. Eu vou casar com ela, pastor. Então o senhor pode ficar tranquilo. Sexo fora do casamento, no meu caso, não é pecado, porque eu vou casar com ela. A mentira? Não estou mentindo, a mentira gospel. É para poupar a vida do irmão. Né? Movimento gospel, né? Como diz. Saul deu uma desculpa esfarrapada. Não, você não está entendendo. A gente trouxe para sacrificar o Senhor. Ei, Deus não está importando com a nossa justiça, com a nossa intenção. Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Vou falar de novo. Deus não quer saber se a intenção é boa. Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, meu irmão. É isso que você precisa entender. Saul faz uma desculpa, a das melhores intenções. Versículo 22, Samuel vem respondendo ele, e eu acho que é a resposta que nós precisamos, que fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel fala para você: ei, você não está entendendo, acho que você compreendeu tudo errado. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. E deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Nós vivemos a geração que é mais desobediente à palavra de Deus nesses tempos. O maior sacrifício que nós poderíamos dar ao Senhor é a nossa obediência, meu irmão. Não adianta a gente subir no monte se a gente é rebelde. Não adianta a gente fazer jejum e oração se a gente é rebelde. É religiosidade. Não adianta a gente fazer qualquer coisa para o Senhor no reino, no trabalho do reino, se nós falamos mal do pastor, falamos mal da mulher do pastor, falamos mal do irmão, seu líder. Aquele líder, se eu estivesse lá, eu faria melhor do que ele. Glória a Deus que você não está lá, irmão. Pesado, né, irmão? Deus não está interessado no seu sacrifício somente. Ele quer a sua obediência. Se Deus falar para você fazer qualquer coisa, se Ele te der um direcionamento, você tem a capacidade de obedecer, sem questionar. Saul desobedeceu porque a intenção era boa. Né? Aparentemente boa. Que lindo, vamos sacrificar o Senhor. Mas não era isso que Deus queria. Qual é a motivação do nosso coração se chegar perante a Deus? Deus quer que obedeçamos a sua palavra. Deus quer que obedeçamos às suas direções, amém? Estamos colocando os afazeres do reino, as liturgias, o controle humano, o trabalho como principal, estamos esquecendo do principal de todos, que é Deus, meu irmão. Esse culto aqui, se não for para Deus, meu irmão, se eu subir aqui, se eu não estiver falando para vocês, para glorificar o nome do Senhor, meu irmão, sabe o que é isso? A Bíblia fala que é como um sino, é só barulho. Só vai fazer barulho. Se os irmãos da música não estiverem aqui dedilhando os instrumentos, cantando, falo que eu estou lá no meio do negócio, irmão. Então eu posso mexer com esse povo aí, né? Aleluia. Se não for para o Senhor, meu irmão, é só barulho. Se nós, nos nossos ministérios, nós não estamos fazendo aquilo ali para o Senhor, deixa eu te dizer, é só barulho. Não é nada, não chama atenção. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 8, vai dizer assim, ó: admiro que vocês tenham abandonado, olha para você, admiro-me de que vocês estejam abandonados, tenham abandonado tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Gálatas, olha esse texto de Gálatas. Nós estamos envolvidos muitas das vezes em outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo.
para seguir em outro evangelho, na realidade não o evangelho, que é o corpo que algumas pessoas estão, olha para você, que ocorre, que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que um anjo dos céus pregue um evangelho diferente, nós temos que considerar como anátema, amaldiçoado. Paulo está falando assim, ei, se não for o que está escrito nesse livro, é amaldiçoado. O grande problema é que nós, às vezes, não conhecemos o que está escrito nesse livro. Por isso que a gente, às vezes, cai nas falácias. E qual que é o grande problema? Se eu caio, é porque aí eu vou seguindo qualquer tipo de vã filosofia. Tenha conhecimento de Deus. Tenha cuidado de conhecer a Deus. Satanás tem usado a ferramenta da religiosidade para tirar a gente do propósito. Olhe para mim rapidamente. Você sabia que o diabo não quer que você saia da igreja? Não. Ele não quer que você saia da igreja. Mas ele quer que você fique na igreja, achando que está fazendo as coisas certas, agradando a Deus, mas não está. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, nós achamos que isso é para os desviados. Não, é o amor dos cristãos, estão esfriando. A gente não se importa mais uns com os outros, a gente não se importa com Deus, a gente só se importa com os nossos afazeres. Eu não estou falando que está errado, meu irmão, você procurar crescer na sua vida, pelo contrário, você tem que procurar crescer sim, mas deixa eu te dizer algo, mais importante é você cuidar do seu espírito primeiro. A gente vive um momento que a gente preocupa tanto com a nossa inteligência, com a nossa mente, a gente tem uma mente forte e preparada, e esquecemos do espírito. Vou falar de novo. Essa não está escrita ali, não. Nós vivemos o tempo onde nós somos ensinados e doutrinados a sermos fortes mentalmente. E esquecemos de sermos fortes espiritualmente. Você tem que lembrar de uma coisa, que você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. A primeira pessoa que tem que estar fortalecida, meu irmão, é o seu espírito. Porque na hora que que a corda mais apertar para o seu lado, que o problema vier, desculpa a expressão, o pau quebrar, quem vai te manter firme é se o seu espírito estiver forte em Deus, ligado. Pode vir mente forte, pode vir. Quando o problema vem, meu irmão, se você não estiver firmado em Deus e tiver a consciência quem você é em Deus e quem é Deus na sua vida, se você não estiver fortalecido nele, nada adianta. Mente, sim, mas espírito primeiro. Fortalecei-vos no Senhor, na graça, no conhecimento dele. Quem está vivo aí fala amém. Amém? Quando nós vamos falar sobre religiosidade, leva a gente a palavra religião. Religião é uma palavra que fala que é religare. É religar um homem a Deus. Tirar um homem do pecado, né? É extinguir o pecado e religá-lo a Deus. Religião, então, ou seja, é religar o que está separado. 2 Coríntios capítulo 5, 17 fala o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, você é crente, irmão, né? Não? Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, que nos outorgou o ministério da reconciliação. Isso que Jesus vem, a religião vem trazer isso, então eu preciso entender algo. A sua religião não é ser evangélico. Primeira coisa que você precisa entender. Você não é crente, a sua religião é Cristo. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, nunca ouviu falar sobre, vou lá na igreja dos crentes, tá bom, nós nos denominamos evangélicos, mas a minha religião é Cristo. Eu tenho que levar para você Cristo, novidade de vida, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos seguir aqui, estou correndo por causa do tempo, aleluia. A religiosidade significa qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa. É a pessoa que está presa no natural. É o ser que está preso, é que ele é até crente. Ele aceitou Jesus, ele veio para a igreja, ele é líder, ele exerce ministério na igreja, ele canta no louvor, ela dança aqui com as irmãs,
cuida dos carros lá fora, está na diaconia, eu falo a todo mundo, está lá na mídia, não é assim? Mas ele se preocupa só com o que é natural. Estou gaguejando, você está percebendo, né? Eu estou empolgado. Ele só se preocupa com o que é natural. E Deus não quer que nós nos preocupemos apenas com o que é natural. A ordem do culto, sim, ela tem que existir. Mas quem é o dono do culto, irmão? Hã? Tem gente que até tem dúvida de falar, mas eu vou perguntar de novo. Quem é o dono do culto? Então, se ele quiser aqui entrar e bagunçar a nossa ordem toda, ele pode fazer isso. Sim ou não? Sim ou não? Já participei de culto que a gente começa, a gente fala, paz do Senhor Jesus, irmão, e de repente se perde o controle, não porque nós queremos, é porque Ele está no controle. Quando Ele está no controle, meu irmão, as coisas fluem muito bem. Lógico, a liturgia, a ordem, a organização, claro que isso tem que existir, mas isso não é o mais importante. O religioso só se prende a isso. O religioso ele só quer entender isso. Na época de Jesus, quem eram os religiosos? Os fariseus. Os fariseus, eles zelavam pela lei, não é? Cumpriam tudo, ficavam lá na porta lá. Você já viu aquela, como é que é o nome daquela série que a gente está vendo? Fala inglês para mim, minha filha. The Chosen. Eu não sei como é que chama isso não. Mas eu estava vendo ontem com a Mayra lá. Muito legal, depois você vê. Traz uma visão assim, diferente, que eu nunca vi sobre Cristo, legal. Aí eu fazendo propaganda para a plataforma lá. Depois você me pergunta, que eu não vou falar aqui no YouTube. Aí, você me pergunta, vou fazer propaganda para eles, não, né, pastor? Pode não, precisa não. Aí, tinha a parte lá que Jesus foi levado até um magistrado para fazer um interrogatório, e aí os discípulos passam na frente do templo, e está lá os fariseus, Senhor, eu sou abençoado, que sei lá o que, orando para todo mundo ver. Os fariseus cuidavam muito do que era litúrgico. Tanto que eles não perceberam quem estava na presença deles. Eles estavam tão cegos por aquilo que eles faziam, nada podia sair das normas. Engraçado que Jesus veio para... Entenda o que eu estou querendo dizer? Ele veio para fazer totalmente diferente do que eles achavam. Jesus veio quebrar todos os paradigmas, mas o mesmo Jesus que veio quebrar todos os paradigmas, quebrar todas as leis, porque querendo ou não, ele veio trazer um novo mandamento para nós. Amém? Amém, irmãos? Tirar-nos da lei e nos trazer para a graça, mas ele também veio cumprir toda a lei. Jesus era íntegro, ele cumpriu toda a lei e mostrou para eles aqui, tudo isso é errado. Eu estou bagunçando tudo aqui na ideia de vocês, sabe por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Mas a vontade do meu Pai, do seu Pai, do Pai, é sentar junto com os publicanos e pecadores. Era. Não se contaminar por eles, mas Jesus sentava e transformava a vida deles. Era diferente. Mas os fariseus, tudo que era contrário, tudo que ia contra as tradições, eles ficavam como? Com raivinha. Quem que é esse cara aí? De onde que ele veio? Veio lá de Nazaré, filho de carpinteiro. Como assim? Sabe por que a gente não recebe as coisas de Deus? Porque a gente quer pôr regras para Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Só que deixa eu te dizer algo, Deus não vai cumprir a vontade dele na sua vida de acordo com o que você quer. Ele vai bagunçar a sua vida todinha, mostrar para você que ele é Deus, ele vai fazer do jeito que ele acha que é correto e que ele vai fazer na sua vida que é correto. Viver experiências a gente não entende. Passos que Deus nos dá, coisas que acontecem na vida a gente não entende. Quando meu filho nasceu, meu irmão, eu questionava a Deus todos os dias, Deus, por quê? Por quê? Aí, olha o fariseu aí, ó. Eu oro na sua igreja. Eu faço louvor já há mais de 10 anos, Senhor. Obreiro. Era diácono na igreja na época. Sou diácono. O que é isso, Senhor? O que é que essa doença, esse problema está fazendo dentro da minha casa? Eu não aceito. Aí o fariseu, né? Eu já orei por pessoas, elas foram curadas. Por que eu oro para o meu filho e ele não é curado? Sabe o que Deus fez? Não me respondeu nada. Sabe por quê? Porque Deus não deve satisfação para a gente. Mas teve um dia que eu fui, e aí ele me respondeu.
Entrei no Hospital Sara Kubitschek. Conto isso para todo mundo. Eu entrei lá no Hospital Sara Kubitschek, deixei a Mayra e o Heitor, aí a Mayra entrou com o Heitor lá, aí fui parar no estacionamento. Se você não entrou lá um dia, espero que você entre lá só para abençoar a vida das pessoas em nome de Jesus. Entramos, aí eu entrei, quando você chega tem um salão que é muito maior que a nossa nave, assim, pastor. E lá no cantinho ficava o brinquedo dos meninos, né? Aí eu vi o Heitor naquela época estava começando a andar com a órtese, naqueles gingados que só o Heitor tem, né? Que Jesus deu para ele. E eu já vi o Heitor lá no cantinho, tal, branco, né? Branquinho, dá para ver de longe. E vi a Mayra rodeada, um monte de mulher em volta da Mayra. Eu já falei assim, já começou. Olha o carnal. Já começou. Foi a época que eu estava mais revoltado, irmão. Já começou. Conversando fiado. Eu odeio esse lugar. Eu não gosto desse lugar. E ela já está batendo papo com essas mulheres. Tem que entrar aqui e sair. Quando eu cheguei perto, eu só ouvi aquela mulher falando assim, mas Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para transformar o seu coração. E ela começou a contar. Ela estava contando o que Deus estava fazendo na nossa vida através daquele momento. Através do nosso filho, para aquelas mulheres. As mulheres estavam com os olhão assim, irmão. Esbugalhado para ela. O Espírito Santo falou comigo assim, está aí a sua resposta. Eu permiti tudo isso acontecer, porque essas mulheres precisavam ouvir do meu amor. Elas precisavam ouvir de Jesus. Mas eu precisava que alguém entrasse aqui. E a única forma de eu entrar ali era pelo tratamento do meu filho. A partir daquele momento nós entendemos aquele ali como um chamado de Deus. Então toda vez que a gente vai lá, a gente leva Jesus para alguém. O médico senta, olha para a nossa cara e fala assim, seu filho não vai andar. Ah, irmão, você vai ver o Deus que eu sirvo. Passou 1 ano e meio, a mesma médica que falou assim, seu filho não vai andar, tá assim, ô mãe, cuidado com esse menino, para ele não subir nas mesas, para ele não subir nas cadeiras. Aí eu falei com ela assim, tá vendo, doutora? O meu Deus faz coisas impossíveis. A gente tem que entender, meu irmão, que o que acontece na nossa vida não é propriamente aquilo que a gente quer, mas quando é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então os fariseus, eles eram contrários a Jesus, porque Jesus ia contra tudo o que eles pregavam. Religioso, tem uma palavra no original que fala que é, eu não vou saber falar direito, é trescos. Religioso cuida olha para você ver, o religioso quer dizer, religioso cuida da aparência, do exterior. Você é religioso, irmão? Você está mais preocupado com a aparência? Você está mais preocupado se o pastor está usando uma roupa floral, se está sem meia? Ou você está preocupado com a glória de Deus? Eu falo muito com as pessoas que estão próximas a mim. Eu falo assim, cara, muito cuidado com as pessoas que querem passar uma vida perfeita para você. Muito cuidado. Alguma coisa tem aí. Quem anda perto sabe. Fala assim, ó, não olha para mim não. Sou avacalhado, tem meu jeito. Quer andar comigo é assim. Jesus está curando, Jesus está mudando, Jesus está restaurando. Mas por enquanto, é esse cara aqui, que falha, que quando está nervoso está passando a mão na careca, né? Os meninos já sabem aí. Quando eu estou assim, está nervoso, está bravo, alguma coisa aconteceu. É bem estressado às vezes, mas Jesus está curando, irmão. Não tem que ser perfeito. Ama minha esposa. Gente, amanhã eu vou fazer 13 anos de casado, glória a Deus, aleluia. Estou com meu casamento aí abençoado, glória a Deus, mas a gente tem as nossas rusgas. E quem não tem, atira a primeira pedra. Espera aí. Não sei, né, pastor? Mas deixa eu te dizer algo. Mas a gente não está aqui para mostrar que a gente é bom, não. A gente está aqui para mostrar o amor de Deus. Falar que entre pessoas imperfeitas, Deus vem com o seu amor perfeito. Isso é evangelho. Isso é viver o evangelho de Cristo. Então, o religioso, ele cuida muito do exterior. Muito da sua aparência. Sabia que até Jesus mostrou, entenda o que eu estou querendo dizer aqui, senão você vai sair aqui falando um monte de besteira. Oh, meu Deus. Jesus como um homem. Até Jesus pediu oração. Em Getsemane, Jesus estava ali angustiado. O que ele fez? Chama 3 dos seus discípulos aqui. Vigiai comigo. Vamos orar. Talvez ele falou assim, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Se fosse hoje, que o negócio está apertado para o meu lado. Está pesado, vamos orar comigo.
Só que os religiosos não oraram, eles dormiram. Então para, irmão, de querer ser super-homem. Viu? Deus não te chamou para ser super-homem. Deus não te chamou para ser super-mulher. Se tá chorando, aquela mulher tá chorando lá, né? Precisando lá, tá ruim lá. Eu não conheço essa música da irmã, não. Só sei que tem essa música aí. Não está no meu rap, não está na minha playlist, irmão. Desculpa. Eu sei que tem. Mas aqui, você tem que fazer com que as coisas se tornem leves para você. A religião faz o evangelho se tornar pesado para as pessoas. Você sabia disso, irmão? A religiosidade faz com que as pessoas que estão chegando na igreja, elas tenham que rapidamente se enquadrar no movimento crentez. Né? Só que a gente está pondo peso nas pessoas. O religioso, olha para você ver, o religioso mede as pessoas. Vou ter que falar, né, irmão? O irmão sai do seminário achando que é semideus. Aí o pastor está pregando aqui, você começa a ver se ele está fazendo a semântica, exegese, sei lá o quê, está acusando. Irmão, interessa que esse Cristo está sendo pregado, irmão. Você tem que ver a unção. O que adianta eu ter aqui um sermão perfeito no que diz respeito às normas e não ter a unção de Deus? A gente está mais preocupado com aquilo que nós estamos falando ou com aquele que está falando? A gente mede as pessoas de acordo com aquilo que a gente acha correto, só que a gente esquece que a Bíblia vem trazendo para nós aqui 2 textos que pesam. Olha o religioso aí, ó. Até pulei uma parte aqui para do tempo. Deixa eu deixar aqui, gente. Marcos capítulo 4, versículo 24 fala assim: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Contudo, continuou ele, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. Cuidado, quem é religioso fica medindo os outros, achando que você é semideus, e fica falando que o irmão é pecador, né? Fica apontando o erro dos outros. Cuidado, irmão. À medida que você vai medir, você vai ser medido. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mateus 6,12, quando fala lá da oração do Pai Nosso, fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Sabe o que você está falando? Senhor, faz comigo, igualzinho eu faço com o pastor Helder. Exatamente igual. A misericórdia que só vai ter misericórdia comigo, igualzinho tem misericórdia com a vida dele. Pesou, né, irmão? Só que o religioso esquece disso. Olha lá. Pecou. Vai para o inferno. Pecado é pecado, irmão. Tem que ser tratado. Mas você foi lá abraçar? Aí quando você peca, você erra, as pessoas fazem a mesma coisa. O que você faz? Você sai da igreja. Irmão, você plantou, você está colhendo, irmão. Faça comigo. Pai nosso. Você ora, Pai nosso. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja a tua vontade na terra como no céu. Perdoa as minhas dívidas, Senhor. Olha que lindo, tão poético, né? Perdoa os meus pecados, Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos. Eu tenho perdoado meu irmão. Tenho cuidado dele. Tenho agido com misericórdia na vida dele. Só vai fazer igualzinho Jesus. Ei, irmão, quando fala isso, tem aperto. Eu não quero ser religioso, irmão. Eu não quero ter esse sentimento de religiosidade na minha vida. Eu preciso ter a minha mente aberta, meu coração aberto. Paulo, a Bíblia fala que ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel. Ele tinha um conhecimento absurdo, mas ele era cego. Saulo, né, no caso ainda, né? Ele era cego. Mas houve um dia que as escamas caíram dos olhos dele. Nesse dia que as escamas caíram, a vida dele foi transformada, meu irmão. Ele teve um encontro com Cristo. A única pessoa que pode tirar você da religiosidade é Jesus Cristo, meu irmão. Vou falar de novo. A única pessoa que pode tirar você da religiosidade é Jesus Cristo. O único ser que vai poder transformar a sua vida é Jesus Cristo. E partindo para o final, de fato, de verdade agora.
10 irmãos rapidamente para mim aqui, só para fazer uma ilustração, irmão. Me ajudem 10 irmãos. Vamos, gente. Homens, homens, homens. Vem cá, 10 homens. 10, 10, 10, 10. Vamos, gente, vamos, gente. 10 irmãos, 10 irmãos. Tem 10 aqui? Faz a conta que eu sou de humanas, estou brincando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta aqui, gente. Vem, Cleito. 8. 2 irmãos, gente. Vem, Vitinho. 9, 10. Glória a Deus. Nós vamos agora ilustrar para vocês a igreja religiosa. Não vou falar, mandar vocês orar em língua, não, gente. Preocupa não. Eu não vou ler aqui o texto todo, mas aqui. Preste atenção aqui, ó. Perdão. Vou mostrar para vocês como o retrato da igreja religiosa. E quando Deus me mostrou isso, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Marcos capítulo, até perdi o capítulo aqui. Lá em Marcos, capítulo 24, vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. Quem conhece esse texto? Hã? Quem já leu esse texto? Então a gente não precisa de ler, né? A gente já sabe do texto, então beleza. Vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. O texto começa lá falando, tá, que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. E a Bíblia fala, deixa eu ver quem tem cara de Jesus aqui. O pastor Castro está com cara de Jesus, não tá, irmão? Não está com cara de Jesus? Está bonito. Sabia que ia sobrar para mim. Eu estou tentando ficar com a barba igual a ele, porque o cabelo não tem jeito, irmão. A Bíblia fala que Jesus estava no caminho. E existia uma multidão. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E a Bíblia fala que a multidão comprimia Jesus. Vamos lá, gente. Comprimia. O que é comprimir, irmão? É tipo isso. Aqui, não empolga não, irmão. Senão... Mas pode ficar encostado nele. Fica encostado nele aqui. A Bíblia fala... Só abrindo um parênteses para vocês aqui. Quando a Bíblia fala em multidão, a história fala que mais ou menos em torno de 15 a 20 mil pessoas, tá? Contando entre homens e mulheres. Jesus arrastava multidões. Amém? Agora preste atenção a algo que eu vou te mostrar algo interessante com relação à religiosidade. A Bíblia fala que, comprime o irmão aqui, meu filho, comprime Jesus. Todo mundo queria comprimir ele. Nós só não vira as costas para os irmãos aqui. De alguma forma as pessoas queriam encostar em Cristo, comprimir Cristo, não é isso? E Jesus estava no caminho. Aí a Bíblia fala que quando Jesus estava passando pelaquela cidade, existia uma mulher. Já havia 12 anos que ela padecia de um mal, de um fluxo de sangue. Vou falar para você, não sabe o que é isso, não vou falar. Ela estava 12 anos menstruada, irmão. Desculpa aí, a verdade é essa. A palavra certa é essa. E pela lei, ela não podia nem sair de casa, porque ela é impura. Ela tinha que ficar recolhida. E a Bíblia fala que 12 anos ela tinha gastado tudo que ela tinha. E nada tinha resolvido. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar na cidade. E a Bíblia mostra... Para cá, né? Arreda só um pouquinho para lá, gente, para a gente conseguir filmar vocês. É que o povo lá do YouTube quer ver vocês. Dá um ok aí, está tudo certinho? Obrigado. Depois a gente vai fazer um teste, você pede o cachê para a irmã lá, tá? E a multidão comprimia. Comprime, irmão. Aí a Bíblia conta algo interessante. Que aquela mulher, com certeza, ela se levanta de onde ela está. 12 anos perdendo sangue, irmão. Você acha que ela estava forte? Vou correr para Jesus. Com certeza não, irmão. Talvez ela enfrentou o primeiro das grandes lutas dela, que era levantar da cama. A debilidade física que ela estava, talvez era muito grande, mas ela se pôs de pé e ela se direcionou a Jesus. Agora, olha que interessante. Ela chega e a multidão estava comprimindo ele. E ela fala assim, se eu somente tocar nele, eu vou ser curado. Ela não falou assim, se eu preciso uma palavra, ele tem que pôr a mão na minha cabeça, ele tem que expulsar os demônios. Não, é só se eu tocar. Porque quem conhece a Cristo sabe que Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um toque na sua vida para transformar a sua vida num todo. E aquela mulher, ousadamente, vocês ficam aí, os atores. Ousadamente, talvez ela foi lutando, porque aqui tem 10, imagina ali 20 mil. Ela lutando ali para
chegar até Jesus e ela consegue chegar, e a Bíblia fala que toca na orla das vestes dele. Cá embaixo assim, irmão. Você tá vendo minha mão aqui, né? Aleluia. Toca. E talvez, eu não sei se o toque foi mais forte, eu não sei se o toque foi mais pesado, se não foi, eu não sei se ela só conseguiu relar o dedo, não interessa. A Bíblia fala que ela tocou. Agora eu vou te contar o retrato da igreja religiosa. Existia uma multidão. E dentro dessa multidão tinha até os apóstolos. Tinha quem estava andando com Cristo. E eles encostavam em Cristo. Eles queriam tocar em Cristo. Mas eles não absorviam nada de Jesus. Nós estamos chegando perante Deus. Olha aqui, Jesus. Olha a obra que nós estamos fazendo. Ó, Jesus, eu estou cantando afinadinho. Olha aqui, Jesus. Ó, pastor, dá licença. O que está perfeito? Ó, Jesus, olha aqui. Eu estou cuidando de tudo. O ministério tal. Eu estou esmerando para Jesus. Olha aqui os calos nas minhas mãos. Eu estou me esforçando. Estou fazendo de tudo. Mas a gente está tocando nele e não está absorvendo nada dele. A religiosidade, a gente pode até chegar perto de Jesus, mas não extrai o que é melhor dele, meu irmão. Aquela mulher doente, ela foi capaz de enfrentar uma dificuldade imensa, mas ela fez Jesus parar com o toque dela. Ela não tocou por Jesus por aquilo que Jesus era, no sentido de fama. Ela sabia que existia algo diferente em Jesus e poderia transformar a vida dela. Isso moveu ela. O que tem te movido? O que tem nos movido como igreja? Se os meus talentos não extraírem o melhor de Cristo, não adianta nada, meu irmão. Para o que você está fazendo. O pastor vai até me xingar o que eu estou falando aqui. Eu não quero ser parte da multidão que está lá. Mas a Bíblia fala que quando ela toca, ele fala assim, pera. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí, ao religioso. Você ficou sabendo que Deus curou, tirou um paralítico da cadeira de roda na igreja tal, o pastor falando tal. Era combinado, senhor. Alguém me tocou. E aí, talvez uns discípulos assim, mestre, você está entendendo, não? Está todo mundo encostando em você. Assim, beleza? Só que de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma forma diferente. E o texto mostra que aquela mulher se revela a Jesus, e Jesus manda ela embora, que a fé dela curou ela. Deixa eu te dizer algo. Isso é o retrato da igreja religiosa. A minha pergunta para você hoje, eu encerro por aqui. É onde você quer estar nessa história? Qual é a sua posição? Ou melhor, onde você quer estar, não. Onde você está nessa história. Deixa eu te dizer algo, irmão. Eu falo isso com... Fala a verdade. Eu já me peguei muito no ativismo dentro da igreja. Eu te falei que eu apanhei muito com essa mensagem. E a minha oração para Deus foi uma só. Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa para o Senhor, se não for para a sua glória, me tira. Eu não quero fazer nada de mim mesmo, Jesus. Se não for para engrandecer o seu nome, me tira. Eu não preciso aparecer para nada, Deus. Ninguém precisa me conhecer. Não me interessa. Eu só preciso de uma coisa, Jesus. Eu preciso do teu amor, eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua graça, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Eu não quero ser, meu Deus, como a multidão que talvez está até encostando no Senhor, mas não faz nada de diferente para o Senhor. Eu não quero ser esse... Pode ir, irmão. Obrigado. Eu não quero ser esse povo que está tão pertinho, mas não usufrui. Deus quer desconstruir a nossa religiosidade, meu irmão.
louvor pode subir, por favor. Deus quer arrebentar com a nossa religiosidade. Eu contei tantas histórias aqui para você. Nós lemos tantos textos bíblicos aqui, meu irmão, que demonstram e mostram isso, como a religiosidade, desculpa a expressão, ela é um câncer dentro da igreja. Onde você está nessa história? Onde eu estou nessa história? A única coisa que eu tenho certeza é que é tempo de arrependimento, tempo de nós nos voltarmos para Cristo e falar: Senhor, peraí, deixa eu me lembrar de onde eu caí. Deixa eu me lembrar de onde eu errei. Eu vou voltar aqui, começar tudo de novo e vou começar a dar os passos. Não é vergonha, meu irmão, você parar. Volta. Eu entrei num momento tão ativista na minha vida, meu irmão. E Deus foi tão bom comigo nesses últimos 6 meses. Meu filho fez uma cirurgia em mês 7, né, irmão? E ali Deus começou a dar algumas direções através da vida do pastor Helder. E a gente ficou mais em stand-by, não parado, mas em stand-by, mas fazendo o quê? Meu irmão, fui cuidar do que é mais precioso na minha vida, que é a minha família, meu filho. Fui cuidar do meu casamento, fui aprender. Eu precisava daquilo. Porque eu entendi que não é o meu a fazer, não é o tanto que eu faço para Cristo. Não adianta eu querer fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Quem é você no meio da multidão? Eu quero ser aquele que está tocando nas vestes de Cristo, fazendo ele parar, meu irmão. Vou falar de novo. Eu quero ser aquele que está tocando nas vestes de Cristo e fazendo ele parar. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa enxergar, mas se eu estiver tocando, a virtude vem, o poder vem, a graça vem, a misericórdia vem, o amor divino vem, a conversão verdadeira vem. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. E reflita nesse momento em nome de Jesus quem você é. E onde você está. A única coisa que eu posso te dizer, meu irmão, que existe sim o perdão, existe sim o amor de Deus. Para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, nunca professou sua fé em Cristo, existe um Deus que quer transformar a sua vida, que quer trazer algo diferente para o seu coração. Não religião. Não religião, mas Cristo. Não é se tornar evangélico, é se tornar um cristão. É isso que Deus quer que você se torne. E para nós que já somos da casa, velhos, no bom sentido da palavra, que estamos aqui servindo e trabalhando, Deus tem algo para fazer na sua vida, mas Ele quer que toda a religiosidade na sua vida caia em nome de Jesus. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E é por isso que Deus deu a direção para esse movimento de desconstrução, meu irmão. Porque Ele quer construir algo novo, algo perfeito. A escolha é nossa em nome de Jesus.